Olá, estamos de volta. Nós estamos hoje conosco, temos hoje o nosso programa, uma professora e uma aluna, a professora Patrícia Correia Dias, que é coordenadora do curso de farmácia da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e nós temos também aqui a Jocely Espadoto, que é aluna do 10º semestre do curso. Para atuar na parte de fármacos e medicamentos, farmácias e drogarias, na parte da indústria farmacêutica, de medicamentos, cosmética e de alimentos, e também na parte de análises clínicas e toxicológicas. A farmácia é uma área, um leque muito grande. Abrangente. Da produção industrial, né, ao laboratório que faz as análises, que nós todos conhecemos também. Exatamente. Então, nós temos essa perspectiva, esse objetivo de formação do farmacêutico com caráter generalista. Dentro do nosso curso, nós temos 4 estágios supervisionados para proporcionar a eles a vivência prática da profissão aprenderem a ser farmacêuticos. Aprenderem a ser farmacêuticos com base numa rotina, numa realidade profissional. E quais seriam esses estágios? O estágio 1, que é o estágio da rede pública, em que nós temos aqui a farmácia do bairro Secap, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. O estágio 2 da farmácia hospitalar, que é realizado também por meio de parceria com o Hospital dos Fornecedores de Cana da cidade. O estágio 3 da farmácia Unimep, que é um estabelecimento farmacêutico que pertence ao curso. Que funciona na Rua Dom Pedro, perto do mercado, aquela farmácia ali, exatamente, na Rua Dom Pedro II, 791. Nós temos lá uma drogaria e farmácia com manipulação também, que pertence ao curso. E depois o estágio 4, que é um estágio externo, que é feito em indústrias farmacêuticas, basicamente, e em laboratórios de análises clínicas. À medida que o curso também prepara pessoas que industrializam a medicação, quer dizer, que preparam o medicamento na indústria. Exatamente. E pessoas que também fazem análises. Quer dizer, esse é o perfil do farmacêutico. Nós vamos focar, professora Patrícia, naquilo que é hoje o nosso ponto principal, que é a questão da relação da farmácia com, no caso, nós estamos focando aqui no bairro Secap, que é um bairro perto do campus Taquara, onde funciona a Universidade Metodista de Piracicaba, e o que há de novidade nesse processo, como é que a farmácia, não só aqui eu sei, mas aqui como é um curso universitário, certamente sempre é fronteira, é aquilo que é a novidade que de certo modo vai se introduzindo na formação dos alunos, de modo que a gente tenha um farmacêutico ainda melhor, mais competente, com outros papéis do que os tradicionais, né, que nós todos também conhecemos. Então vamos então pensar agora como é que, descreva um pouco, talvez aí a própria aluna pode também ajudar, né, a aluna tem o nome, a Jocely, né, a Jocely pode nos ajudar também a enxergar um pouco, já que ela é uma das que participam desse estágio aqui, na farmácia do Secap, como é que funciona esse estágio, como é que ele é desenhado? Essa é, na verdade, uma novidade no nosso curso, a parceria com a Secretaria Municipal. É uma farmácia... Municipal de Saúde, claro. Secretaria Municipal de Saúde. É uma farmácia que pertence ao serviço público, mas que por meio dessa parceria, as atividades dessa farmácia junto à população local, elas são gerenciadas pela equipe da Unimep. Tá, antes da gente avançar, você pode nos dizer se existem muitas farmácias públicas pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde no município? Ou são poucas? São várias farmácias, mas essa, especificamente do bairro Secap, é aquela que está conosco hoje nessa parceria. Perfeito. Então, essa farmácia, na verdade, é pública e foi transformada numa farmácia-escola, o que é muito interessante para todas as partes, né? Claro. Para nós, enquanto universidade, propiciando uma formação diferenciada para os nossos alunos, futuros farmacêuticos, e também para a população que é atendida. Né, que é atendida pelos professores, pelos alunos que são devidamente capacitados. Então, é uma parceria que beneficia a todas as partes, felizmente. Vamos então a Jocely. Jocely, você que está lá dentro da farmácia, que tem um contato com os problemas e com a política do estágio do curso, como é que você vê o estágio? Ainda vamos pensar assim ainda
na descrição desse estágio, completando um pouco o que a professora Patrícia já nos adiantou. Esse estágio ele tem um grande ganho em nível de conhecimento que a gente coloca em prática, que o que a gente vê aqui no teórico, que são 4 anos, né, 5 anos de curso, sendo que esse estágio ele vem bem no meio do curso, né? Então, nós temos assim um conhecimento muito grande, uma bagagem muito boa, em nível de estar bem próximo do paciente, em estar levando para ele todo o nosso conhecimento e dessa forma tentando ajudá-lo da melhor maneira possível de ter um tratamento correto, de saber usar o medicamento corretamente, de estar tomando esse medicamento corretamente. Perfeito. Não, eu percebo então que o foco está saindo do mercado e da venda do medicamento para o paciente, que de alguma forma é o que vai se beneficiar, vamos assim dizer, ele vai resolver problemas de saúde utilizando então os medicamentos que lhe são prescritos, né? Claro, por médicos. Vocês chegam a atender algum paciente sem a receita médica, sem uma prescrição médica? Ou a receita médica e a prescrição de alguma unidade de saúde é fundamental, é indispensável? Normalmente, os pacientes que passam lá, eles estão com prescrição médica, eles vêm com prescrição médica, tanto os pacientes de tratamento contínuo, como os que passam pelo posto de saúde e acabam também vindo com a prescrição. Sei. Normalmente, são com prescrição médica, todos. Perfeito. Então, aí como é que funciona? Ele chega lá com uma receita, uma prescrição. O paciente chega lá com uma receita, nós fazemos a avaliação dessa receita de que forma? Se está com o nome correto do paciente, se está com o endereço dali do bairro, porque muitas vezes tem pacientes que podem vir de outro bairro porque não encontraram o medicamento e acabam vindo. E aí, como é que funciona? Ele não pode ser atendido para o SECAP. Funciona da seguinte forma: a gente tenta descobrir o porquê que esse paciente não recebeu o medicamento no seu bairro. Por que ele está procurando o outro bairro para estar achando esse medicamento que ele não encontrou no outro. Aí dessa forma tem uma conversação entre a farmacêutica responsável do SECAP com o bairro que não encontrou o medicamento para estar vendo se pode estar liberando esse medicamento ou não. Sim, percebo. E dessa forma, no momento da dispensação, a gente vê como que o paciente, se é um paciente contínuo, como que ele está respondendo a esse tratamento. O que é um paciente contínuo? É um paciente que ele já tem um tratamento anterior, ele não está vindo com a prescrição pela primeira vez, ele já teve, é um acompanhamento, né? E um tratamento que ele faz contínuo. São os hipertensos, os diabéticos, os pacientes que usam medicamentos controlados. Quais são medicamentos quase que para a vida. Isso, exatamente. A partir de uma certa fase, de uma certa idade, isso vai embora. E tem os pacientes que usam os antibióticos, que mesmo antes da lei do antibiótico, na farmácia só se dispensa medicamento antibiótico com prescrição, desde já essa nova lei que veio agora para 2011. Então, a partir dessa prescrição, nós fazemos avaliação, perguntamos também ao paciente, nós temos uma conversa direta com o paciente, se ele estava tomando o medicamento corretamente ou não, se ele sentiu alguma dificuldade de estar tomando esse medicamento. Às vezes... Claro que você pergunta assim, o senhor está tomando o medicamento correto? Não, eu falo a linguagem dele. Não, o senhor toma esse medicamento a que hora, né? Então ele acaba revelando então como é que ele está usando. Normalmente o paciente, como ele já está ali com a gente, quem tem esse tratamento contínuo, ele já está ali com a gente há 1 ano para mais, né, já. Então ele já tem uma certa intimidade. Perfeito. De chegar na gente e falar assim, nós não estou conseguindo tomar esse medicamento corretamente, ou tive problema, tive dor, tive algum sintoma, tive vertigem, não passei bem com o medicamento. Então, a gente até orienta ele a estar procurando o médico dele. Como é um paciente contínuo, pode ser que ele não tenha passado pelo médico para pegar a prescrição. Ele veio com essa receita, né, com essa prescrição. Nessa prescrição tem um carimbo da farmácia, onde ele pega esse medicamento todo mês, ou a cada 60 dias, ou a cada 90 dias, depende da necessidade do medicamento que ele precisa. E aí a gente tira as dúvidas dele. Me diga só uma coisa antes da gente interromper para o nosso intervalo. Sim.
existe a possibilidade na farmácia de uma Secretaria de Saúde de medicação entregue gratuitamente ou é sempre um processo comercial? A farmácia Unimap? A farmácia aqui do SECAP? Aqui é tudo gratuito. Ah, tudo gratuito. É tudo gratuito. Tudo gratuito. Então, é tudo dado pelo governo, pelo né? governo, pelo SUS, pelo Estado, SUS. pelo Isso, município. Isso. Olha, estamos aprendendo coisas importantes, estamos sendo informados, né, de como é que anda hoje o programa de farmácia. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique aí, voltaremos já. Requebra bumbum, nome do meu nome. Ai, requebra bumbum, nome do meu nome. Ai, requebra bum, em nome do meu nome. Ai, requebra bumbum, nome do meu nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome do meu nome. Requebra bumbum, nome do meu nome. Ai, requebra bum, em nome do meu nome. Ai, requebra bumbum, nome do meu nome. Requebra bumbum. Nós estamos até agora conversando sobre como funciona o estágio geral e chegamos até o ponto em que estamos com o paciente na farmácia recebendo então os medicamentos. Claro que a novidade vem agora, quer dizer, o acompanhamento desse processo na sequência. Professora, comece a nos explicar então um pouco essa novidade. A partir do momento em que o paciente recebe os medicamentos na farmácia, ele vai para casa e vai fazer o tratamento com os medicamentos que ele recebeu. E hoje em dia, dentro da profissão farmacêutica, tem sido muito valorizada a questão do contato direto dos profissionais com esses pacientes. Não é somente a questão da entrega, da dispensação dos medicamentos, mas também do acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes enquanto estão utilizando esses medicamentos, para verificação de alguns problemas relacionados aos medicamentos, é assim que nós chamamos. E essa prática, essa valorização do nosso contato com os pacientes se transformou, na verdade, numa prática recente, que é a atenção farmacêutica. O farmacêutico procurando saber, a partir do contato com os pacientes, quais são os problemas, quais são as dificuldades que eles têm em relação ao tratamento implementado. E como é que se dá isso? Porque, naturalmente, são muitos os pacientes, a farmácia tem os seus limites. Sim. Como é que isso acontece, professora? Isso acontece frente, inicialmente, a um convite feito aos pacientes. A um convite feito àqueles pacientes que nós entendemos como potenciais para apresentarem algum tipo de problema, como a Jocely colocou, por exemplo, os pacientes que fazem uso prolongado, os pacientes de uso contínuo de medicamentos. Ou que usam muitos medicamentos simultaneamente. Usam muitos medicamentos, exatamente. Então, nós percebemos ali que há uma possibilidade maior de se apresentar algum tipo de problema. Então, esses pacientes são convidados a participar do trabalho de atenção farmacêutica, ou então, pedagogicamente, também esses pacientes, né, muitos deles que não podem se locomover, que não podem ir até a farmácia, eles são colocados como casos, para que os alunos possam acompanhá-los em casa, por exemplo. Ir à casa deles. Ir até a casa deles, eles têm aí um pouco dessa experiência e verificarem como é que o tratamento está se dando. Jocely, e daí? Vocês é que são hoje os aprendizes dessa novidade, né? Do farmacêutico se interessar e acompanhar como é que está a operação, o funcionamento dos medicamentos, como o tratamento que o paciente está recebendo
E esse caso, desses casos mais extremos, em que se tem que ir nas casas. Como é que isso funciona para vocês, os estagiários, futuros farmacêuticos? Bom, de prima, nós ficamos um pouco assustados. Claro. Porque você estar indo até a casa de uma pessoa estranha, até mesmo de um paciente que às vezes, na maioria das vezes é acamado, ele não tem condições de se locomover até a farmácia para estar recebendo essa atenção, esse cuidado do farmacêutico. Então, de prima, assusta um pouco, mas depois você vê o quê? Que isso é muito gratificante, isso faz com que todo o aprendizado que você teve anteriormente durante o curso da faculdade, a parte teórica, você está levando em prática. Por quê? Você vai ver o paciente como? Você vai ver onde ele vive, o ambiente dele, de que forma que ele é tratado ou não, quais são as dificuldades maiores para ele estar tomando esse medicamento corretamente ou não, porque muitas vezes ele depende de uma pessoa, de uma outra pessoa, para estar tomando esse medicamento. Então, esse contato faz com que possamos até mesmo levar a atenção para quem cuida desse paciente. Porque o paciente acamado, muitas vezes ele já está numa certa situação em que ele próprio não consegue de maneira alguma tomar os medicamentos corretamente, na hora certa, a dose certa, antes ou depois das refeições. Então, eu como aluna indo até lá e tendo essa proximidade com ele, eu vou estar fazendo um tratamento com ele depois, junto com o supervisor, a gente vai tentar encontrar uma forma de tentar melhorar a qualidade do medicamento mesmo, de como está tomando esse medicamento. Ou de resolver algumas questões que vocês percebem como questões que às vezes são complicadas, né? São simples de se resolver, mas estão ali complicando o processo. Mas que às vezes o cuidador, a pessoa que é responsável por cuidar desse paciente, às vezes ela não consegue ter essa visão que o aluno, junto com o supervisor, vai conseguir levar até ele. E como é que funciona? Porque veja, eu teve casos, todos nós temos casos de pacientes um pouco mais complicados, né? Que já não tem mais tanto desembaraço e tem que tomar assim 6, 7 medicamentos, até mais, num dia. Como é que vocês equacionam esses problemas? Num caso desse em que o paciente tem dificuldade, não sabe ler, ele tem dificuldade ou ele é um paciente acamado. Nós tentamos, assim, todas as alternativas possíveis e imaginárias. Deu exemplo de aluno. Teve aluno, eu já vi, que fez caixas de madeira com figuras em cima para identificar qual medicamento que ele tem que tomar, por exemplo, de manhã. Então, coloca um solzinho de manhã. Na hora do almoço, coloca o garfo, uma faca e um pratinho, que ele tem que tomar isso antes ou depois do almoço. À tarde, à noite. Então, a gente tenta facilitar que ele não erre, porque quando são vários medicamentos, na maioria das vezes eles são da mesma cor, do mesmo formato e do mesmo tamanho. Então a gente tenta levar esse diferencial, até mesmo caixinhas plásticas. Essa caixinha fica lá com os medicamentos todos colocados nos seus compartimentos. Para que ele possa seguir aquilo. Exatamente, porque muitas vezes ele não precisa nem saber ler. Só dele olhar para a figurinha, ele já vai saber que aquele medicamento ele tem que tomar naquele horário. Sim. E se está dentro daquele compartimento, vai ser bem mais fácil dele tomar e bem menos possível dele errar. E aqueles casos, Jocely, em que o paciente começa a achar que está fazendo mal esse medicamento para mim, eu não estou, ele acha que o sintoma que aparece é ruim e ele resolve suspender a medicação. Por conta própria. Por conta própria. Como é que vocês reagem? Nesses casos, nós tentamos orientá-lo no quê? No seguinte, normalmente eles já chegam e falam. A gente nem precisa perguntar se eles estão tendo algum problema. Os que têm problema... Mesmo na farmácia eles falam isso, quando vão buscar a segunda... Principalmente na farmácia. Tem alguns medicamentos que eles têm alguns sintomas que incomodam, que às vezes eles têm que levantar à noite, durante o dia, várias vezes, são pessoas que às vezes têm dificuldade em deambular, eles acabam não tomando aquele medicamento para não sair do lugar onde eles estão. Então, a gente procura orientá-los a procurar o médico responsável e também aqui no CECAP
tem o programa de saúde da família, em que o médico vai até a casa desses pacientes acamados principalmente, para estar vendo o que está acontecendo, que está tendo essa dificuldade de estar tomando esse medicamento que está provocando esses sintomas. Quer dizer que vocês então trabalham, isso é importante. Para mim, eu valorizo muito, para mim uma grande novidade no país hoje é a medicina familiar, é a saúde do programa da família, saúde da família. Porque então você divide um bairro, né? Todas as famílias de um bairro e há visitas que são feitas por pessoas de diferentes níveis da saúde, até o médico, para poder acompanhar então a situação da população do bairro. Então vocês, de certa forma, estão acompanhando esse processo como farmacêuticos. Exato. Você chegou a trabalhar juntos, quer dizer, esse pessoal da medicina familiar, da saúde familiar, também com a farmácia... Sim, nós vamos até a casa do paciente com o agente da saúde, que é do bairro, e anterior a isso, o nosso supervisor, ele conversa com o médico responsável, até mesmo nós temos a conversa com o médico responsável, de estar sabendo como que está o tratamento desse paciente, o que ele usa mesmo e o que ele não está usando. Então, assim, tem essa conversa assim, essa conversa existe. Perfeito. Aí a gente tenta, dessa forma, tentar levar para o paciente uma melhora no seu tratamento. Convencê-lo também de que, apesar de ele achar que aquilo ali está lhe fazendo mal, que aquilo é parte do processo. Faz parte do tratamento. Da terapia. Que ele necessita daquilo para ter uma melhoria. Na verdade, vocês estão fazendo, né, professora, um grande processo educativo. Quer dizer, não é uma educação do aluno, mas é a educação da população, que de alguma forma começa então a entender os porquês, as razões, né? O porquê ter que então enfrentar dificuldades, por que os medicamentos não podem ser tomados na confusão, todos ao mesmo tempo, por que eles então têm os seus horários próprios, tudo isso é parte das providências terapêuticas que o medicamento traz como benefício para o paciente. Nem sempre, né? Ele tem nem sempre, ele quase nunca tem, né, ninguém gosta muito de tomar remédio, né? Tomar remédio é sempre, desde criancinha, né, a gente tem uma dificuldade grande com remédio, é algo negativo, né? Mesmo que ele seja gostoso, ele tenha um paladar bom, quando ele não é pílula, né? Quer dizer, então que vocês têm alguma experiência assim, de algum resultado que você possa nos relatar da evolução de um paciente que começa com problemas e dificuldades e que pouco a pouco, pela ação de vocês, ele chega então a ter um desempenho melhor, um relacionamento mais amigável, né, com esse processo? Nós temos vários exemplos, e nós ficamos sabendo disso depois pelo agente de saúde. Porque como o nosso tratamento com eles é durante o período do estágio, então depois disso, quem fica com eles são os agentes comunitários. E normalmente alguns alunos até voltam a seguir esse mesmo paciente. Então, através do segmento desse outro aluno, nós temos a resposta, graças a Deus, positiva de que está tendo sim uma melhora no tratamento do paciente. Em geral deve ser algo que melhore, algo que faça avançar o tratamento. Sim. De fato, nós estamos diante de uma nova percepção da saúde. Eu diria assim, a saúde que se desloca, né? Da sala do médico, da sua clínica, da farmácia, e vai ao paciente, e ele passa a ser o centro da atenção, e é a partir dele que as decisões são tomadas, que providências são feitas, né? Apreciável. E com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, porque aí tem então, inclusive, o próprio centro, né, com enfermeiros, médicos e vocês, farmacêuticos. No fundo, vocês são todos agentes da saúde, né, agentes da felicidade geral da nação. Nós queremos agradecer muito a vocês essa apresentação e esta proposta, né, divulgar essa proposta a todos nós, a população em geral, né, sobre novidades que estão surgindo nesse processo educativo da saúde, não só em Piracicaba, mas isso é um processo, me parece, nacional. E queremos dizer a você que até aqui nos acompanhou que você pode mandar sugestões, pode mandar para nós críticas, porque nós somos uma entidade pública e pode fazê-lo de duas maneiras, ou pelo site, pelo site você nos vê, né? Você acompanha,
Você pode seguir o nosso programa ou por e-mail. Por e-mail, tvunimep@unimep.br, tvunimep@unimep.br, e pelo site você pode rever esse programa, tanto pela TV como pelo rádio, vê-lo ou ouvi-lo, esse e outros programas que nós já apresentamos nesses últimos 2 anos. O site é www.tvunimep.com.br. Muito obrigado, professora Patrícia, por se dispor a nos apresentar, então, junto com esta aluna, né, a Jocely, esta novidade. E esperamos que vocês não só avancem, aprofundem, como estendam, né, essa experiência, de modo que nós consigamos receber nesta região e neste país novos médicos e tal, não depende de nós, mas novos farmacêuticos. Isso sim, é tarefa e obrigação, não, mas é desafio, né, de um curso de farmácia como o da Unimep. Muito obrigado. Muito obrigado a você, sobretudo, e até a próxima.